Olá, sou Liliane Hanna, professora de Geografia. Nesta aula, iremos falar sobre os movimentos de rotação. Antes da gente iniciar a aula sobre os movimentos, tanto de rotação quanto de translação, temos que relembrar alguns conceitos básicos sobre as linhas geográficas imaginárias. O planeta Terra tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, porque tem seus polos levemente achatados. Por esse fato, podemos dizer que ela é um geóide. Para compreender melhor como a Terra se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias. Uma delas é denominada linha do Equador e possui um diâmetro de 12.756 quilômetros. Essa linha é responsável pela divisão do planeta em dois hemisférios, hemisférios norte e sul. Ainda nesse sentido norte e sul, de divisão da Terra, temos as linhas paralelas ao Equador, sendo as quatro principais: Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, estou falando os que estão nos polos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Esses paralelos dividem a Terra nas zonas climáticas, intertropical, subtropical e polar. Como podemos ver na imagem, há uma maior incidência de raios solares direto entre as linhas dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa parte é a que mais recebe insolação. Então, ela é a parte mais quente do planeta. É denominada de zona tropical, tórrida, quente ou intertropical. As regiões entre os trópicos e os polos são divididas em duas regiões climáticas, sendo a zona temperada entre os trópicos e os círculos polares. Já as zonas polares se localizam dentro dos círculos polares Ártico e Antártico. Nessa imagem, nessa faixa alaranjada, chamada de zona equatorial ou zona intertropical, é aonde se concentra a insolação, onde se recebe a maior intensidade de raios solares. Na faixa esverdeada, nós temos as zonas temperadas, norte e sul. E ali nas extremidades, nós temos os círculos polares, zona polar ártica e a zona polar antártica. O movimento de rotação é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Ele ocorre de oeste para leste. A sua duração convencionou-se em 24 horas, apesar dele ocorrer um pouco menos, 23 horas, 56 minutos, mas para facilitar, convencionou-se que esse movimento, a sua duração é de 24 horas. A Terra gira em sentido anti-horário. Vista do espaço sobre o Polo Norte, ela gira de oeste para leste. A sucessão dos dias e das noites. Essa é uma das consequências do movimento de rotação. Um dia terrestre tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É o que eu havia falado. Para facilitar nossa contagem do tempo, arredondamos esse valor para 24 horas. Nosso planeta se divide em dois períodos de acordo com a incidência solar: o período claro e o escuro. Respectivamente, denominamos de dia e noite. Consequências deste movimento de rotação. Alguns acontecimentos naturais no nosso dia a dia seriam completamente diferentes se não houvesse esse tipo de movimento. Haveria partes no nosso planeta em que não ia acontecer, não iríamos ter noite ou talvez não iríamos ter dia. Provavelmente, alguns seres vivos iam ser inviabilizados, não poderiam sobreviver a essa condição. O Sol iria aparecer estático nos locais onde fosse dia, pois este não teria movimento aparente.
E o mesmo fenômeno aconteceria com as estrelas, onde fosse sempre noite. Aqui nessa imagem, você vê aqui, ó, que o planeta está inclinado. Você percebe que quando é dia, onde o raio de sol está iluminando essa parte, a face oposta do planeta ela fica sem receber essa iluminação. Movimento aparente do Sol. É esse movimento que o Sol faz desde ao nascer até quando ele se põe. Aqui você está aqui, ó, a leste, 6 horas, 9 horas. Então o Sol ele vai mudando o seu posicionamento. Quando ele atinge aqui 12 horas, quando o Sol atinge a posição sul, você tem o ponto de zênite. E o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É um movimento elíptico com velocidade aproximada de 30 km por segundo. Para dar essa volta completa ao redor do Sol, a Terra gasta 365 dias e 6 horas, sendo esse período de um ano. Porém, para facilitar nossa contagem dos dias, estabelecemos que um ano possui 365 dias. Essas 6 horas excedentes por ano são adicionadas ao nosso calendário de fevereiro a cada 4 anos, que é denominado de ano bissexto. Nessa imagem aqui você vê a Terra fazendo este movimento. Com uma visão aqui do espaço, a Terra gira em torno do Sol em sentido anti-horário sobre o Polo Norte. E o que isso vai acarretar? Solstícios e equinócios, isso mesmo. Pelo fato da Terra ter seu eixo de rotação inclinado em 23 graus em relação ao meridiano de Greenwich, durante o ano, a incidência da luz solar sobre a Terra varia, fazendo com que o dia e a noite tenham duração de tempo diferentes em quase todos os dias do ano. Chamamos de equinócio o momento em que o período do dia e da noite possui a mesma duração. E denominamos solstício o momento em que o período do dia e da noite possui uma maior diferença de tempo entre si. Aqui no hemisfério sul, o equinócio irá acontecer, o equinócio de primavera irá acontecer dia 21 de setembro. E lá no hemisfério norte será equinócio de outono. Solstício de verão acontece dia 22 de dezembro. Aqui no hemisfério sul será solstício de verão. Já no hemisfério norte, solstício de inverno. Então você tem aqui solstícios, enquanto em um hemisfério é verão, no outro será inverno. E assim eles fazem essa inversão. Já para a gente aqui no hemisfério sul, equinócio de outono ele vai acontecer em 21 de março. Já no hemisfério norte acontecerá o equinócio de primavera. Solstício de inverno acontece aqui no hemisfério sul dia 21 de junho. E no hemisfério norte será solstício de verão. Perceba que equinócios de primavera e outono, eles acontecem dia 21 de setembro e 21 de março. Solstícios de verão e solstícios de inverno acontecem em 22 de setembro e 21 de junho. Inverno e verão no hemisfério sul. Além da imagem, aqui você vê aqui que a Terra ela gira em um plano inclinado, né? Tem um ângulo de inclinação. Aí você percebe aqui a exposição dos raios solares. O Sol nasce e morre sempre no mesmo local. Aqui você vê que o posicionamento do Sol é que vai mudar. Como consequência direta do movimento de translação, temos as 4 estações climáticas, que dependendo da região geográfica da Terra, possuem características bastante específicas. No nosso caso, estamos posicionados aqui no hemisfério sul, a gente não consegue perceber visualmente essa mudança de estações. A gente percebe que temos um tempo em que chove mais
né, em um tempo que é mais seco e frio, mas a gente não consegue visualizar porque nós estamos na faixa, né, tropical. Então, por isso que não conseguimos fazer essa visualização. Aqui você tem algumas imagens de satélite, mostrando aqui esse movimento de translação. Percebe que como é que o hemisfério aqui sul, né, principalmente aqui, se a gente tomar aqui como exemplo o Brasil, essas 4 imagens mostram que determinadas épocas do ano aí, ó, vamos ter a incidência solar diferente. Aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês, que eu vou colocar lá na plataforma. E a nossa aula hoje se encerra por aqui. Fiquem com Deus e muito obrigada.